Porque nós não temos essa hipótese hoje, de você entrar pedindo uma antecipação de tutela quando você quer pedir o pedido principal ainda. Primeiro você tem que pedir o pedido principal e, em seguida, pedir a antecipação de tutela, pela nossa legislação atual. Mas a norma mudou. Estabeleceu aqui no artigo 303, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lei, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, nos casos em que a urgência, aquela situação emergencial, for contemporânea à propositura da ação, já existir no momento do ingresso em juízo, a petição inicial pode se limitar a pedir a tutela antecipada, né, apenas indicando o pedido de tutela final, né, sem apresentação da causa, só indicando o que é que ele pretende postular. Né. Veja aqui que aqui nós estamos admitindo a possibilidade de você pedir a tutela provisória antecipada de forma antecedente à postulação principal. Você nem apresentou a postulação principal ainda, mas você está já entrando pedindo essa tutela de urgência antecipada. Apenas se exige que você exponha o pedido de antecipação, indique o pedido de tutela final, faça uma sumária exposição da lei, apresente esse direito que você almeja obter e indique aí o perigo in mora, que você tem que indicar, né? Tem que indicar ali, o direito se busca realizar, e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Mas admite-se, então, que você já vá com essa postulação. E aí, se o juiz conceder a tutela provisória antecipada, antecedente, se for concedido, aqui tem um procedimento simplificado que deverá ser seguido. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Ou seja, o cara entrou com esse pedido, o juiz concedeu a tutela antecipada antecedente. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai ter que, em pelo menos 15 dias, o juiz fixa o prazo, vai ter que ser no mínimo 15 dias, né, aditar, apresentando então, né, aditar a petição inicial, a complementação de sua argumentação, de toda a sua, né, da postulação que ele originalmente formulou. Então, ele vai ter 15 dias para fazer um aditamento dentro dos autos já iniciado com aquele pedido de antecipação de tutela. Veja que é interessante porque ele está aditando a petição inicial. Então, a petição inicial, ela foi dada em prestações. Logo naquele momento, pedindo só a tutela de urgência antecipada. Mais adiante, no prazo concedido para aditar, ele apresenta, né, a complementação da argumentação em relação à postulação principal. O réu, por sua vez, vai ser citado e intimado para a audiência de conciliação de mediação na fórmula 334. Isso terá que ser discutido se vai ou não vai aplicar, porque é um pouco diferente nosso sistema, né? Essa audiência, né, de conciliação ou de mediação, né, é própria aí do novo CPC em relação à justiça comum. Nós temos nossa própria formatação de uma tentativa de conciliação naquela sessão inaugural da audiência. Isso, eventualmente, em tese, poderá ser aplicado algo semelhante a isso, se o tribunal vier a criar um centro de conciliação, um núcleo de conciliação. De repente, isso aí, então, em tese, poderia ocorrer. Mas aí, então, em princípio, a reação vai ser no sentido que a aplicação dela teria que se adequar à realidade do processo de trabalho, envolvendo nossa audiência inicial com tentativa de conciliação. E aqui, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Porque isso é interessante aqui, porque no âmbito do novo processo civil, na Justiça Comum, na Justiça Federal, a ideia da contestação tem que ser posterior à tentativa de mediação ou conciliação. Né? O legislador entendeu. Vamos permitir que ele judicialize, mas antes de haver uma contestação, vamos submetê-lo a uma tentativa de autocomposição endoprocessual. Se não existir acordo, resultado, transação, naquela mediação ou conciliação, aí começa a correr o prazo para o réu contestar. É assim como vai funcionar na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Então, é uma mudança, né, de sistemática, porque eles optaram por valorizar a autocomposição endoprocessual, com inspiração na Justiça do Trabalho. Né? Isso é inspiração da Justiça do Trabalho, isso é influência nossa. Né? Nós temos um sistemático um pouco diferente, mas eu acho que temos como fazer uma adequação.
Aí, então, está aqui o parágrafo 3º, né, e essas regras básicas em relação à sua prática. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito. Então, se o juiz concedeu a tutela antecipada antecedente e não ocorreu o aditamento dentro do prazo que o juiz concedeu, o resultado vai ser o encerramento prematuro da relação processual. O processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Né? Cadê aqui? Opa. Uhum. Ah, então, o seu efeito vai cessar. Se ocorreu a extinção do processo sem resolução de mérito, cai também a medida concedida para materializar aquela tutela de urgência. Uhum. Certo. Aí o juiz foi e o conselho já recebeu. Ele já recebeu, certo. Veja, a questão, se a parte adversa sofreu um prejuízo, a parte pode cobrar, né, aqueles danos decorrentes da concessão em favor da outra parte. Então poderá ainda haver aquela busca pelaquela reparação. Se for um terceiro, o terceiro também pode, então, eventualmente, mas aí terá que ser em outra relação processual. Aí, ó, para o terceiro, o aditamento que se refere ao inciso 1º do artigo, desse artigo, dá-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Isso aí não vai efetivamente nos afetar. Cadê? Na petição inicial que se refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Isso é uma questão importante. Na petição inicial, quando ele já pede a tutela de urgência antecipada, antecedente, ele tem que indicar o valor da causa principal. Ele tem que indicar tudo. Né? E aí, em cima desse tudo, é que vai ter o valor que na Justiça Comum, na Justiça Federal, ele vai ter que recolher as custas processuais. Eu estava discutindo essa temática num curso que eu dei para os juízes de direito, aqui da capital, e um deles fez uma pergunta muito interessante, porque lá eles pagam custas, né? Lá o pagamento de custas é prévio. Ele disse, mas Sérgio, olha, se o cara entrar com um pedido desse e disser que quer uma tutela de urgência antecipada, antecedente, aí ele indica o pedido principal. Mas quando ele faz o aditamento, ele acrescenta vários outros pedidos, alterando o valor da causa que ele justamente deu. Aí ele vai ter que fazer a complementação do pagamento de custas lá. Lá na Justiça Comum ele vai ter que complementar. Porque deu aquele valor da causa e o juiz presume que os limites vão ser do pedido inicial que ele indicou que ia formular. Agora, se depois ele acrescenta vários outros, ampliando o valor da causa, então aquelas custas já pagas no início, né, não vão valer para toda essa nova postulação. Ele vai ter que pagar a diferença, levando em consideração o novo valor da causa que foi gerado por aquele acréscimo de pedidos antes não mencionados. Bom, parágrafo 4º. Na petição inicial que se refere o caput desse artigo, o autor terá que indicar o valor da causa, deve levar em consideração o pedido de tutela final. Né? Exatamente, tem que levar em consideração a postulação na sua íntegra. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto nesse artigo. Ele exige o legislador que o autor seja claro que está pedindo uma tutela de urgência antecipada antecedente. Porque você sabe que de vez em quando a gente pega umas petições iniciais, fica difícil saber exatamente o que o cara está querendo, né? Então, para evitar essas situações, o legislador tem que pedir, tem que dizer que você está querendo uma tutela de urgência antecipada antecedente. Tem que haver, né? Ele tem que alegar, indicar que ele está querendo valer-se do benefício dessa tutela de urgência antecedente. Né? Parágrafo 5º. Né? E aí, então, esses vão ser os requisitos da petição inicial, se ele for formular esse pedido de tutela de urgência antecipada antecedente. Ele vai ter que expor o pedido de antecipação de forma explícita, dizer que está querendo a tutela de urgência antecipada antecedente, vai ter que indicar o pedido de tutela final, já vai ter que dizer o que é que ele vai pedir, vai ter que expor sumariamente a lide, apresentar o direito, indicar que ele perigo mora, indicar o valor da causa, incluindo aí a tutela final, a postulação final. Todos esses serão requisitos dessa petição inicial, no qual ele ingressa em juízo já pedindo a tutela de urgência antecedente. Agora aqui, ó. Caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão dessa tutela antecipada antecedente, aí o órgão vai determinar que o cara emenda a petição inicial em 5 dias, sob pena dela ser indeferida e o processo ser extinto sem resolução de mérito. Porque nem sempre o juiz vai conceder. Se o juiz só não é caso de concessão, eu dou 5 dias, você formule sua postulação principal e vamos adiante. Só que aqui ele previu um prazo apenas de 5 dias. Eu achei curto até esse prazo, né? Ele deveria ter dado, né, um prazo maior, mas o legislador fixou
em 5 dias. E aí o processo continua normalmente, sem a concessão antecedente dessa tutela de urgência. Este aqui, o artigo seguinte, ele é um pouco de viagem, né? Foi, então, algo que nasceu da cabeça do legislador, logicamente influenciado por alguns doutrinadores, criando a seguinte situação. O legislador entendeu o seguinte: se o cara entrar com pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, o juiz conceder e o réu não recorrer dessa decisão concessiva, isso implica em aceitação, que as partes estão satisfeitas, que então fica por isso mesmo, né? Que isso é suficiente. Aí ele criou aqui o que ele chama de estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente, para essa situação. A situação no qual o cara entrou com esse requerimento, o juiz concedeu e o réu não recorreu da decisão concessiva. O problema que nós vamos ter aqui, o que me leva hoje a crer que não vai ser aplicado no processo de trabalho, é exatamente a questão da irrecorribilidade da decisão interlocutora. Se nós não admitirmos o cabimento de um recurso contra essa decisão concessiva, então não tem como admitir a estabilização dos efeitos, Napoleão. Porque ela foi criada, essa ideia, com base na ideia da preclusão. Ele não recorreu, preclui o direito dele, e aí então estabilizam-se os efeitos daquele provimento antecipado. Aí você pergunta, e ele nunca mais vai poder discutir? Não. O legislador previu aqui nesse procedimento o que seria equivalente, vamos colocar entre aspas, a uma mini ação decisória. Ele passa a ter o direito de, em até 2 anos, qualquer das partes, entrar com ação para rediscutir a matéria, para alterar, para invalidar, qualquer coisa. Ele tem 2 anos para, assim, propor uma ação, um prazo decadencial de 2 anos. Isso foi o que saiu da cabeça do legislador na criação desse instituto. Eu tenho só um avant-première, porque o texto legal está aqui, né? Ó, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, ou seja, concedida de forma antecedente, né? Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Veja como a estabilização está condicionada à, né, inexistência, a não interposição de recurso, né? Não interposição de recurso. Então, a preclusão pela não interposição de um recurso. E aí, então, né, a inércia dele ao não recorrer geraria essa estabilização. No cível, o recurso cabível vai ser o agravo, né? Se nós não admitirmos um recurso dele, então esse procedimento de estabilização não será aplicável. Você pode até conseguir a tutela de urgência antecipada antecedente. Pode até conseguir. Mas aquela estabilização não ocorrerá se nós não admitirmos, né, o recurso cabível. Mas aí, então, eu já discuti com um colega, eu digo, olha, mas você não pode dizer que será inaplicável totalmente. Por quê? Porque nós temos ações de competência originária dos tribunais. E nas ações de competência originária dos tribunais, se o relator conceder uma tutela de urgência antecipada antecedente, haverá recurso contra essa decisão dele, que é o agravo interno. O agravo interno. Então, lá, pelo menos, seria possível. Na primeira instância que haverá essa discussão, porque, de fato, né, em princípio, prevalece o entendimento que não cabe recurso. Só se vier a prevalecer a ideia de que caberá, é que seria possível este procedimento de estabilização dos efeitos. Aí, ó, no caso previsto no caput, ou seja, da estabilização, o processo será extinto. Quando eu vi esse texto, viu, Napoleão, eu fiquei, peraí. Olha isso aqui. Nos textos anteriores, olha o que o legislador colocou aqui. Vamos ver aqui, ó. Cadê aqui, ó? Caso entenda que não há elementos, ele vai dar 5 dias. Se o cara não fizer, o processo será extinto sem resolução de mérito. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, cadê aqui? Cadê aqui? Aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Parágrafo 2º. O processo será extinto sem resolução de mérito. Porque aqui o legislador, né? Cadê aqui de novo? Pronto. Colocou extinto, ponto. Por que ele não colocou sem resolução de mérito? O que é que eu faço? Né? Ligo para o meu amigo Fred Dier. Fred, por que no parágrafo 1º vocês acabaram em extinto? Por que não disse que era sem resolução de mérito ou com resolução de mérito?
Aí ele ficou assim, mas por quê? Tinha que ser uma coisa ou outra, porque você não, nos outros vocês colocaram, por que não colocaram aí? Ele disse, Sérgio, eu vou dizer a verdade, não houve consenso. Entre os integrantes do conselho, não houve consenso. Uma parte entendia que era sem resolução de mérito, outra parte entendia que era com resolução de mérito, e como eles não chegaram ao consenso, decidiram, vamos deixar o judiciário decidir. Né? E não colocaram. Foi verdadeira história de bastidores. Porque não é ilógico, não é incoerente, né? Ele está colocando, né? Aqui ele não colocou. Foi por isso, não chegaram ao consenso. Não, eu acho que é com. Eu pessoalmente acho que é com, né? Mas ele disse que não. Alguns acham, pelo seguinte, que como o pedido principal não foi apreciado, só foi requerido o pedido de concessão, alguns dizem, não, isso não é mérito. Então não foi resolvida a questão de forma definitiva, né? E então, isso acaba prevalecendo, sabe por quê? Porque você vai ver em outros parágrafos, ele diz, por exemplo, não cabe ação rescisória contra aquela decisão. Então, não cabe ação rescisória, né? Ela não produz coisa julgada. Então, dá a entender que não é, né? Não é efetivamente mérito. Mas, né? Como eles não chegaram... É. Então, assim, ele deu simplesmente não houve recurso, cara, estabilizou a decisão. Aí seria um mérito. Mas eles não concordaram com isso, nem todos. Eles se debateram durante dias. E como eles já estavam cansados, você sabe de uma coisa, vamos botar um ponto aqui, vamos jogar para o judiciário decidir. Acabou-se. Né? O caso, então, verdadeiro, viu? Caso verdadeiro, ele me contou. Então, pronto. Então, extinção, né? Que sem ter essa definição. Qualquer das partes poderá demandar outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada. Aqui o direito de você demandar. Esse direito, segundo o parágrafo 3º, a tutela antecipada vai conservar seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito. Né? Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos que foi no qual foi concedido para instruir a petição inicial daquela ação que vai buscar invalidar, reformar. E aí, parágrafo 5º, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2º extingue-se após 2 anos, contada a ciência da decisão que extinguiu o processo no termo do parágrafo 1º. Então, é como se fosse uma mini ação rescisória, só que especificamente para atacar a decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada antecedente. E aí, o parágrafo 6º é o que diz, a decisão que concede não fará conjugada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida naquela ação prevista no parágrafo 2º. Então, ele cria todo o mecanismo para estabilizar, mas todo o mecanismo para, eventualmente, impugnar aquela decisão, se depois qualquer das partes desejar judicializar a questão. Se vai funcionar ou não, a gente só vai ver na prática. Eu acho que não vai ter grande aplicabilidade. Porque, né, mesmo na área civil, convenhamos, eu acho que vai ser rara a hipótese do cara que não recorrer da decisão concessiva. A estabilização só ocorre se ele não recorrer. Lá no civil, na Justiça Federal, eu duvido muito, né, que em mais de 5% das ações o cara vai permanecer inerte. O réu vai recorrer, Napoleão. Ele vai recorrer. A consequência natural que nós esperamos é essa. Então, eu acho que não vai ter grande aplicabilidade prática, não. Mas foi uma invenção. Mas em hipótese de perda de prazo, ele vai... pode. Aí pode ser. Se ele perder prazo, ele estabelece, mas ele pode entrar com aquela ação para demandar. Isso aí seria uma hipótese. Veja, então, tem alguns enunciados da Infam que trata, né? Ele fala que não é cabível ação incisória contra a decisão estabilizada, né? Então, são alguns enunciados. Estou correndo por causa do tempo que nós já passamos, viu, doutores? Tutela de urgência aqui, bom, o último, procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Este procedimento aqui é essencialmente o mesmo procedimento que nós temos hoje para a ação cautelar preparatória. A diferença é que não é uma outra ação agora que vai ser proposta. É uma postulação principal dentro dos autos da relação que foi iniciada com o pedido de tutela de urgência cautelar antecedente. Então, tem aqui, a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, tem que indicar lide, fundamento, exposição sumária de direito, e que seu objetivo é assegurar, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso aqui, essencialmente, doutores, é o que nós já temos hoje, né, se nós formos examinar o artigo 801. O artigo 801, que disciplina a ação cautelar preparatória. Se nós formos ver, o artigo 305 é essencialmente, né,
o mesmo texto. Agora, né, eu acho interessante o seguinte, veja o parágrafo único aqui. Parágrafo 1. Caso entenda, isso o juiz, que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Isso é aplicação do princípio da fungibilidade em ordem inversa ao do artigo 273, parágrafo 7º, Napoleão. Porque o 273, parágrafo 7º, é aquele que diz que, né, se o cara for pedir a título de antecipação tutela, o que na verdade seria uma tutela cautelar, né, o juiz poderá conceder a tutela cautelar desde que satisfeitas as medidas. Aqui é o inverso. O cara está pedindo uma tutela cautelar, quando o correto seria pedir uma tutela antecipada. E aí está dizendo, o juiz pode. Agora ele só vai adotar o procedimento aí do 303. Então é a fungibilidade inversa, que eu sempre defendi que tem que existir, que não existe fungibilidade de mão única. A fungibilidade tem que ser de mão dupla. Então aqui é um outro diploma legal, mas prevendo a fungibilidade, né, invertida. Então, o raciocínio mesmo, se o cara entrar com pedido de tutela de urgência antecipada, antecedente, quando na realidade ele quer uma tutela cautelar, o juiz aplica esse procedimento. É simplesmente assim, né? E aí prevê aí o artigo 305, igual àquele outro dispositivo, né? O 306, o réu será citado para um prazo de 5 dias contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. É essencialmente igual ao artigo 802. Você pode comparar aí o texto dos dois, é praticamente a mesma coisa. Até o prazo de 5 dias é o mesmo que se dá hoje para contestar a ação cautelar preparatória, né? Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumirão ser aceitos pelo réu como ocorridos. E aí tem 5 dias para contestar. Se não for o caso, se for contestado, segue o procedimento comum. É exatamente esse o texto, doutores, do artigo 803 do atual CPC, quando fala também da contestação em relação à ação cautelar preparatória. Então, você vê que seguimos de forma muito parecida, né, esse mesmo procedimento. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Então, a diferença aqui é que não é uma nova ação. É apenas uma postulação apresentada dentro dos mesmos autos em que foi formulado aquele pedido de concessão de tutela de urgência cautelar antecedente. Então, Você pagou as custas do Ciro? Você pagou as custas? Que ele vai ter que pagar a custa aqui. Ele vai ter que pagar. Quem foi negado, beleza, com a ação principal, vai ter que pagar tudo. Então, aí vai ser. Se for negado, encerrou-se a relação processual, ele tiver que entrar novamente, aí vai ter que pagar. Isso é verdade. O advogado tem que estar com ela pronta, porque são 5 dias, né? Para apresentar, ele vai ter 30 dias para apresentar aqui a postulação principal. Então, aqui o texto é basicamente o mesmo. Ó. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, ele pode formular o pedido dos dois ao mesmo tempo, se desejar, né? Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação e mediação, isso aí é próprio deles, né? E não havendo autocomposição, haverá contestação, isso aí é para o procedimento no âmbito da justiça comum. 309. Cessa a eficácia da tutela de caráter antecedente, aí nós temos aqui 3 hipóteses. Né? O autor não deduziu o pedido principal no prazo legal, não foi efetivado no prazo de 30 dias, o juiz julgar improcedente o pedido principal, né? E essa vedação dele renovar, e esse texto aqui do 309, doutores, é essencialmente igual ao 808. Você vê que o 808 repete basicamente as mesmas hipóteses. Então, aqui também não há inovação quanto a essa questão procedimental. Até essa previsão de que, se por qualquer motivo cessar a eficácia, é verdade a renovação do pedido, salvo sob novo fundamento, é igualzinho ao parágrafo único do artigo 808. Mesmo raciocínio aqui aplicado. E o 310 apenas trata da questão envolvendo o indeferimento da tutela cautelar, né, que não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento deste, né, a não ser que ocorra caso de decadência ou prescrição. Essa diretriz aqui do 310 é o equivalente ao que nós temos hoje no artigo 810. Né? Então, aqui o texto é essencialmente o mesmo, e então também não houve alteração nessa diretriz procedimental. Então, doutores, chegando aqui ao fim dessa nossa análise a jato da tutela provisória, eu coloquei só aqui as principais inovações que nós temos que visualizar e ficar atentos, né? A fusão dessas medidas antecipatórias e cautelares sobre um único título, um único instrumento, que é a tutela provisória. Essa é a principal
alteração estrutural que nós vamos ver, a tutela provisória como gênero, tanto de medidas satisfativas como medidas cautelares, a nova classificação da tutela, essa divisão da tutela provisória em urgência e evidência, urgência quando se trata de situação de perigo, de risco, de ameaça, e evidência aquela situação envolvendo um quadro que o legislador tipificou como de alta probabilidade de acolhimento da pretensão. Importante aquela questão das medidas adequadas que o juiz tem o poder de determinar para fazer com que ocorra a efetivação da tutela provisória e a possibilidade de ele atuar de ofício, tanto na tutela de urgência como na tutela da evidência, pelo menos na minha ótica, para que ele possa cumprir o seu dever de entregar uma efetiva tutela jurisdicional. E esses procedimentos antecedentes simplificados, o envolvendo a tutela de urgência cautelar antecipada, perfeitamente aplicável ao processo de trabalho, com relação àquela da tutela de urgência antecipada, antecedente, eu acho que é possível, mas aquela parte da estabilização dos efeitos, nós vamos ter que refletir muito para entender como seria, em tese, aplicável na primeira instância. Na segunda, porque na primeira instância ela só vai ser aplicável se acabarmos admitindo um recurso contra a decisão que vier a conceder. Bem, com isso, doutores, eu encerro aqui essa exposição sobre esse estudo. Peço perdão por ter corrido nessa última meia hora para ver esses dois procedimentos, mas é que eu estava vendo que o nosso tempo estava se exaurindo, e eu convido vocês apenas para, vocês vão ter acesso a isso para lerem, refletirem, criticarem, porque como eu disse a vocês, eu não tenho um posicionamento ainda 100% consolidado em relação a esse estudo. Incentivem, dê cutucadas nos juízes e desembargadores que atuam nas